faz aos nossos espectadores. Se você tem alguma dica de livro, eu sei que hoje esse livro tem bastante dicas de livros, são 3 livros no total, é isso, Diana? É isso, mas eu falei, meu Deus, os livros que eu vou indicar, eu não sei se tem uma versão em português, assim, que eu tô lendo a versão italiana, né? Peraí, que eu tô com eles aqui, ó, que eu trouxe comigo. Então, ó, o primeiro chama Il Covo di Stato e la Prigionia Fantasma. Cara, peraí, deixa eu enquadrar ele aqui. Boa, tô aqui na tela também. Ok? Aí, o segundo chama... Pera, já explico do que fala. Porque são todos sobre o mesmo tema. Esse daqui, pera. Convergência paralela, convergência paralela. Aqui é Le Brigate Rosse, i servizi segreti e il delitto Moro. E o último é esse, Il Segreto, isso, que é um romance, digamos assim, sempre relacionado ao assassinato do Aldo Moro, que foi primeiro-ministro italiano. Como eu estou fazendo uma investigação, inclusive para o Ópera, que é relacionada a isso, essa é a minha leitura de cabeceira, sei lá, acho que vai fazer uns 2 meses que eu, assim, antes de dormir, em vez de relaxar e ler uma coisa tranquila, eu vou ler sobre o assassinato de Aldo Moro. Mas faz parte e eu adoro isso, enfim. E são temas que me apaixonam demais, até porque ali você está falando de aspectos da vida italiana que são ainda causam muita comoção aqui no país, e tem muita coisa que não foi revelada, e assim, devagarzinho, a gente está tendo partes dessa história que estão sendo reveladas pelos colegas aqui da Itália, e eu estou trabalhando numa frente que, enfim, não vou dar muitos detalhes, porque senão eu acabo falando demais. Vamos deixar os spoilers para quando sair essa matéria. Sempre termina o nosso programa pedindo aos entrevistados uma sugestão de livro e filme. Tem gente também que às vezes sugere peça de teatro, música, etc. Mas quais são as suas sugestões para os nossos espectadores? Maravilha. Eu vou começar indicando o livro, então, historiador dos livros, pode ser? Olha, Claro. eu fico em dúvida sobre qual indicar, porque assim, meu trabalho é recheado de referências incríveis, de grandes pesquisadores, mas como nós estamos na semana do golpe, eu acho que seria bastante importante a gente revisitar algumas produções bastante relevantes que de repente podem representar alguma inflexão na nossa postura acerca do tema, né? E esse livro é O Lugar Nenhum, do jornalista Lucas Figueiredo. Inclusive, os militares e civis na ocultação dos documentos da ditadura, né? Uma coleção que foi lançada ali um pouco depois do aniversário de 50 anos do golpe, é um livro de 2015 né? É um trabalho muito importante do Lucas, assim, no sentido de mostrar como as Forças Armadas produziram um caminhão de documentos, mostrando que sabiam muito mais do que admitiam realmente saber acerca do período, inclusive com relação a muitos desaparecidos. Esse livro ele mostra de maneira assim cristalina como em diversos momentos as Forças Armadas adotaram uma postura até cínica, no sentido de fingir que não sabiam sobre o paradeiro de muitos dos desaparecidos, sendo que, na verdade, elas guardaram, sim, muitos documentos que mostram que elas sabiam, inclusive porque elas foram, né, as autoras da grande maioria dessas mortes aí. E por que eu estou falando isso? Porque eu acho que enquanto houver famílias procurando pelos seus entes queridos, né, para poder produzir o ritual, o ritual do enterro e do luto, né, eu acho que este passado ele vai continuar presente na história do Brasil. Então, eu acho muito importante que as pessoas conheçam o conteúdo desse livro, né, inclusive para pressionar o governo a sair dessa postura que é uma postura, desculpa a sinceridade, covarde,
né, de não enfrentar esse passado, né? Os familiares dos desaparecidos estão esperando uma reunião com o Lula desde agosto. Quando é que ela vai acontecer? Então é isso, esse seria o livro. Você quer filme também ou não? Série? Filme também, queremos também. Beleza. Nesse mesmo tema, tem um filme que eu adoro, que eu acho que tem tudo ali, tudo disso que eu estou dizendo, tudo a ver com essa discussão sobre passados presentes, que é o filme Hoje, da Tata Amaral, um filme de 2011 que conta a história de uma guerrilheira ou uma ex-membro da luta armada, Vera, que está se mudando para um apartamento e tal, que ela comprou com o dinheiro da indenização que recebeu do Estado pelo desaparecimento do marido, Luiz, que está aparecendo aí, né? E aí no filme, né, ela está toda felizona com o apartamento novo e tal, ela começa a ser atormentada, digamos assim, por esse passado que, como eu venho dizendo, não passou. Então, acho que é uma experiência bem legal, assim, para visitar esse período pelo olhar da ficção. Às vezes a ficção diz coisas que nós, nas ciências, não somos capazes. E aí, por fim, eu queria indicar uma produção bem recente, porque essas daí não são tanto, né? Que é a série Jesse Colombo, que é uma série documental que saiu recentemente pela Globoplay, né? E que conta a história deste casal, opositor da ditadura, né? Preso, os corres que eles fizeram, né? Para continuar sendo um casal mesmo depois de presos, enfim. Acho que é uma história, uma forma bastante sensível de contar essa história. É uma produção muito bem feita, contou com o envolvimento de alguns profissionais da historiografia mesmo, no processo de produção, enfim. A Globoplay tem uma leva muito boa, né, de produções documentais recentes, aí acho que vale a pena visitar esse conteúdo. E a gente sempre pede para os nossos convidados e convidadas para indicarem um livro e um filme ao final das entrevistas. Quais são as suas sugestões para os nossos espectadores? Olha, eu fugi um pouco da coisa do tema da ditadura das minhas indicações, porque tem a ver com um outro caminho de pesquisa minha, que são as mudanças relativamente recentes, né, mais recentes do que a ditadura no mundo do trabalho, os processos de precarização e uberização do trabalho. Então, eu indiquei como livro o Icebergs à Deriva, organizado pelo Ricardo. Eu tenho um capítulo dentro desse livro e eu acho que é uma leitura importante para a gente, os debates do que a gente tem enfrentado no mundo do trabalho atualmente, os processos de precarização e uberização do trabalho. E o filme está no mesmo caminho, né? É o filme do Ken Loach, ai, meu Deus, Você Não Estava Aqui, né? Na tradução, o filme de 2018. Esse é o Ricardo Antunes, né? O que apareceu, não é o... esse é o Ricardo, esse é o Ricardo. Ricardo Antunes é organizador do livro. Do Icebergs à Deriva, que é uma coletânea, né? Com vários autores que o Ricardo organiza, que é fruto de um projeto importante que a gente tem em parceria com o Ministério Público do Trabalho. A Unicamp, né, o grupo da Unicamp com o Ministério Público do Trabalho, do MPT 15, né, da 15ª região. E eu acho que me pediram uma música também, né? Foi isso, né? Um filme, mas pode ser música, não tem problema. Eu indiquei o filme do Ken Loach e indiquei a música porque eu acho que a gente tem que, de alguma forma, terminar de mais para cima, né? Que é o Que Tal um Samba, do Chico Buarque, que dá uma perspectiva de que a gente tem que lutar e mudar esse mundo, né? Nos recompor e sair à luta. Bruno, queria te agradecer mais uma vez a participação aqui no 20 Minutos. Estamos chegando para a nossa conversa e queria fazer as duas perguntas que a gente sempre faz aos nossos convidados. A primeira é: qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? O livro se chama A Política da Escravidão no Império do Brasil. Para mim, na minha modestíssima opinião, do que eu consigo ver do cenário, tá? Mas para mim é o principal livro escrito em português do século. Então, tá aí um livro que despretensiosamente surge como uma dissertação de mestrado,
Mas você lê 1, 2, 3 páginas, você vê um domínio da escrita, uma clareza na exposição e uma força argumentativa que é raríssimo de encontrar, sobretudo essa combinação. Então, o livro do professor da Universidade Federal Fluminense, Tamis Parron, é um monumento da historiografia. Eu que dei uma descascada na historiografia em parte da entrevista, devo dizer que há coisa da mais alta qualidade no mundo da historiografia, né, produzida em qualquer país. É difícil chegar perto disso aí. A força explicativa dos eventos históricos dadas pelo professor Tamis Parron são mais do que convincentes. São avassaladoras. Então, é um livro que ganhou o prêmio Jabuti de Ciências Humanas em 2012 e tem uma pujança, uma sofisticação que não deixa o leitor indiferente. Volto a usar essa mesma imagem. Então, eu recomendo a leitura, a releitura desse livro, que, na minha opinião, já disse, é o principal escrito em português no século. Perfeito. A política da escravidão no Império do Brasil, 1826 a 1865, Tamis Parron. Bruno, a gente também costuma perguntar se você tem um filme ou série, ou os dois, porque também gostaria de indicar a quem nos acompanha. Olha, eu vou sair do clássico, do luxo ao lixo, tá? Então, eu indiquei uma obra luxuosa, um clássico, que é A Política da Escravidão no Império do Brasil. Agora, para o audiovisual, eu vou para o lixo, né? Porque é sempre bom, até para saber a referência do que é cada coisa. A série chama Yellowstone. É uma série de um Ronaldo Caiado de Montana, estado dos Estados Unidos. O que eu quero dizer? É uma série, é um drama que tem lá muitos problemas de roteiro e tal, mas ela ajuda a explicar o imaginário dos Estados Unidos republicano. E, portanto, democrata também, né? Como pares opostos que refletem quase a mesma coisa. Então, é uma série protagonizada aí pelo Kevin Costner, que se passa muito, assim, no tempo contemporâneo e ajuda a pensar os Estados Unidos do Trump, que terá eleições agora, os Estados Unidos. Essa é uma série que mostra o imaginário violento, sanguinário e o culto obcecado até mesmo pela propriedade privada, como um eixo estruturante da mentalidade ultraconservadora, trumpista, dos Estados Unidos. E então, assim, para quem quer ver que o buraco é mais embaixo, tá aí um Yellowstone, que poderia facilmente se passar, como diz meu amigo Ricardo Espíndola, que me indicou a série até, poderia facilmente se passar no Vale do Paraíba do Império atual, né? O Vale do Paraíba atual, Vassouras, Taubaté, São José, até mesmo a zona da Mata Mineira ali, o comecinho com Juiz de Fora. Então, essa é a indicação de série, mas é um trash oposto ao clássico que eu indiquei antes, tá? Não vá também achar que tal, mas é essa aí. Mas eu teria outras indicações também. Eu teria um documentário antigo do Gilberto Gil, que é ele dialogando com o Grande Otelo, que é documentário da TV francesa. Olha aí, é Clats Noir do samba. Esse em particular, eu não conheço os outros dessa série, mas o do Gilberto Gil, para mim, é um monumento. Ele dialogando pelas ruas de Salvador na década de 80 com o Grande Otelo, indo no Ilê Aê, indo nos Filhos de Gandhi, sabe? É um retrato do que há de melhor do Brasil.
das melhores potências, do potencial do que o Brasil pode vir a ser. E aí, esse é um documentário muito bonito, e me ocorre um outro agora, se me permite, que é uns que eu sempre revisito, que é uma entrevista. Aliás, entrevista é uma apresentação do Geraldo Filme no programa Ensaio do Fernando Faro, da TV Cultura. Uma entrevista antiga, não sei de que ano. Olha aí o Geraldo Filme. Geraldo Filme, que é um quase contemporâneo, e por que não dizer contemporâneo mesmo, de Luiz Gama, porque nasce em 1912, talvez, 30 anos depois da morte do Gama, e ele ainda criança conheceu quem conheceu Luiz Gama. E quando ele canta, eu era menino, mamãe disse, vamos embora, você vai ser batizado no samba de Pirapora. O Luiz Gama, por fonte documental, eu posso afirmar, já esteve no samba de Pirapora. Então, samba de Pirapora, que é um patrimônio do povo preto, do povo caipira de São Paulo, como uma das manifestações mais autênticas da cultura popular brasileira. O Geraldo Filme esteve tantas e tantas vezes no samba de Pirapora, o baluarte da Vai-Vai, Geraldo Filme, e o próprio Gama também esteve no samba de Pirapora. Então, além do que, eu aprendo um quê do meu método arquivístico, de ir aos arquivos, dos arquivos de São Paulo, do judiciário, da imprensa, eclesiásticos e tantos outros mais. O Geraldo Filme, para compor o samba enredo Tebas, Negro Escravo, Profissão Alvenaria, construiu a Velha Sé em troca da carta de alforria, 30 mil cruzados que ele deu, Padre Justino, fizeram... Bom, e assim vai o samba. O Geraldo Filme conta como ele foi no arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo para conseguir os documentos fundamentais para a escrita do samba enredo. E eu ouvi isso ainda criança, por incentivo do meu pai, Hélio Martins de Lima, que certamente assiste esse programa. O meu pai, fã de carteirinha do Geraldo Filme, fala, é o maior sambista desse país. O Geraldo Filme conta como é que ele escreveu esse samba enredo e como ter ido no arquivo foi fundamental para escrever esse samba. Eu ouvi isso criança e, de algum modo, trouxe para a minha algibeira para escrever, organizar as obras completas do Luiz Gama, esse arquivo do Luiz Gama, e agora esse guia de leitura do arquivo do Luiz Gama, que é o Luiz Gama contra o Império. Perfeito, Bruno. A gente agradece demais a sua contribuição, mais uma vez falando que o livro Luiz Gama contra o Império, a luta pelo direito no Brasil da escravidão, do Bruno Rodrigues de Lima, que foi nosso convidado de hoje no 20 Minutos, está com 10% de desconto na editora Contracorrente, www.editoracontracorrente.com.br, para adquirir o seu exemplar, e também tem cupom especial aqui da editora do Coopera Mundi, é só ver aqui na descrição do vídeo para saber aí o valor da porcentagem também para você usar nesse desconto.